capítulo 24, versículo 36, diz assim: Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Aí Jesus continua dizendo assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias de Noé, anterior ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até que Noé entrou na arca e não perceberam. Então veja só, quando Noé entrou na arca, eles não perceberam que Noé entrou na arca. Depois veio o dilúvio e levou a todos. Aí Jesus termina dizendo assim: assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós aprendemos aqui com a palavra de Deus, primeiro, não haverá outro dilúvio, não. O que Jesus traz é uma comparação entre o tempo de Noé aos nossos dias, é a questão que as pessoas estavam vivendo no tempo de Noé, como não acontecesse o dilúvio, pensando que o dilúvio não ia acontecer, ia demorar, zombava, e aí vai. O que é que está acontecendo nos nossos últimos tempos que nós estamos vivendo? Ao mesmo tempo de Noé. Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento e não perceberam. Então, a mesma coisa está acontecendo no tempo que nós estamos vivendo. Muitas pessoas estão pensando que Jesus não vai vir. Outros estão zombando, dizendo: cadê Jesus? Que desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como sempre. Está lá em 2ª Carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3, diz que nos últimos dias aparecerão escarnecedores segundo a sua própria consciência, dizendo: cadê a volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como sempre. Então, nesse caso, nós vemos já isso acontecer. As pessoas zombando sobre a volta de Cristo, dizendo que Jesus não vai voltar. Outros marcaram data da volta de Cristo, não aconteceu. Os ateus agora estão batendo forte, dizendo que Jesus mentiu sobre a sua vinda. Mas tudo isso tem que se cumprir na palavra de Deus. Mateus capítulo 24, 35 diz assim: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Então Jesus está dizendo que vai acontecer tudo, mas a palavra de Deus vai ter que se cumprir. Então, quando nós vemos assim pessoa escarnecendo da palavra de Deus, escarnecendo nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a vinda de Cristo, então a gente se entristece porque a gente sabe que estão cegos espiritual. O Deus de cego segundo o entendimento do homem, está lá em 2 Coríntios capítulo 4, 4. Então a gente sabe que é cego espiritual, a cegueira que o diabo coloca na mente da pessoa. Mas, por outro lado, nós vemos que é o cumprimento da palavra de Deus. E o cumprimento da palavra de Deus, nós vemos os sinais se cumprindo. Guerra, fome, peste, terremoto, nação contra nação, rei contra rei, pai contra filho, filho contra pai, terremoto, peste, doenças, pragas acontecendo. Nós vemos a ciência se multiplicando, escândalos acontecendo, escândalo nas igrejas, escândalo na sociedade, escândalo na política. Nós vemos escândalo acontecendo. Frieza espiritual. Muitas pessoas estão se esfriando espiritualmente, estão esquecendo mais de buscar a palavra de Deus, não quer mais adorar a Deus, buscando as coisas dos prazeres desta vida, de que a presença de Deus. Então muitas pessoas se afastando da fé, abandonando a fé. Então significa também apostasia, abandono da fé. Então está acontecendo tudo isso, é o cumprimento da palavra de Deus. Por isso que Jesus disse assim, Mateus capítulo 24, versículo 42, Jesus disse: vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Vigilância é para hoje, não é para amanhã. Nós temos que estar em vigilância, atento do que está acontecendo, porque Jesus ele vai voltar. Quando Jesus fala sobre a vinda dele, será a qualquer momento. E outra, ele não avisa o dia e nem a hora, porque o dia e a hora ninguém sabe. Quando Jesus diz que ninguém sabe o dia nem a hora, nós vemos que já apareceram os falsos profetas e já marcaram data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como Charles Taze Russell marcou data para 1914 a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não veio, falso profeta marcando data, assim como Romildo também marcou data no ano 2020, dizendo que Jesus ia voltar no ano 2020 e não veio. Então, os falsos profetas marcaram data e continuam marcando. Também apareceu os falsos Cristo,
dizendo que é Jesus, muitos falsos cristos apareceram também dizendo que é Jesus. Então nós vemos que isso está acontecendo. Mas Jesus nos alertou, apareceria falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres, que pegam a palavra de Deus, distorce a palavra de Deus. Assim como muitos falsos mestres estão hoje pregando contra a vinda de Cristo, dizendo que Jesus mentiu, dizendo que Jesus não vai voltar, diz que isso é historinha de carochinha. Então muitos falsos profetas estão pregando em rede nacional, nas suas lives, dizendo que Jesus não vai voltar mais, mas é tudo cumprimento da palavra de Deus. Então nós devemos estar alerta, porque Jesus, ele vai voltar, ok? Graças a Deus tem pessoa, mesmo sem ser evangélico, mas crê na volta do Senhor Jesus. Acredita que Jesus Cristo vai voltar? Com certeza, a gente espera isso, né? A gente está aí para vivenciar isso. Qual a sua opinião sobre a volta de Jesus? Acredita que ele vai voltar? Eu acredito. Não sei quando, mas eu acredito. E o que você acha que vai acontecer quando ele voltar? O que dizem é que quem tiver pecado vai ficar, né? Quem não. Quem for perdoado, aliás, né? Vai subir, quem não vai ficar aqui. Para que ele vem? Para levar os que nasceram nele, né? Você acredita que Jesus Cristo vai voltar? Acredito. Se ele voltasse hoje, o que você faria? Boa pergunta, também não tô preparado para isso, né? Mas espero que venha recolher a gente, né? Graças a Deus, mesmo de tantas pessoas que zombam de Jesus, tantas pessoas que não acreditam que Jesus vai voltar, mas tem muitas pessoas que acreditam sim na palavra de Deus, acreditam na promessa de Jesus que ele vai voltar. O que acontece? A volta de Cristo, o que vai acontecer? A Bíblia fala que, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Jesus vai vir num momento que ninguém espera. Mateus capítulo 24, versículo 36, quando Jesus disse, daquele dia e hora, ninguém sabe, é porque Jesus não deixou dia e nem hora para que ninguém marcasse a data da sua vinda, ok? Então, quando ele vier, será de surpresa. Por isso que diz, Mateus capítulo 24, 42, vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Mateus capítulo 24, 44, Jesus diz assim, ele vem a hora que não pensei. Então, que hora é essa? É um momento que a gente não está pensando que Jesus vai voltar. Então, é um momento rápido, que a gente não espera, de surpresa, ok? Então, Jesus ele vai voltar. Agora, uma coisa que eu posso dizer, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como ele disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo escreve, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. Acontecerá o arrebatamento da igreja. Antes da segunda fase do nosso Senhor Jesus Cristo, em glória, que virá para Israel, que será depois da grande tribulação. Porque antes da sua vinda para Israel, depois da grande tribulação, nós cremos no arrebatamento da igreja, que será um evento entre Cristo e a igreja, que será arrebatado e vai encontrar o Senhor nos ares. Então, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. E a vinda de Cristo em glória, que todos os olhos verá, será no final da grande tribulação, está lá em Mateus capítulo 24, versículo 29 a 31, será depois da grande aflição daquele dia. E Jesus vai vir aqui na terra para julgar. Então, Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, onde vai separar bode e ovelha. Se essas ovelhas é a igreja, a pergunta que se faz esse julgamento é onde? É aqui na terra, mas a igreja vai encontrar o Senhor nos ares. Em Tessalonicenses 4, 16 e 17 é nos ares. Esse julgamento é aqui na terra, ok? Por isso que nós cremos nessas duas fases. Primeiro arrebatamento, depois Jesus virá para Israel, que é a segunda vinda em glória, que pisará no monte, julgar Israel, separação de bode e ovelha, julgamento das nações e entrar no milênio, ok? E não haverá arrebatamento para o povo de Israel, somente para a igreja, ok? Então, nós devemos estar preparados para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele vai voltar. E para um homem se preparar, ele tem que se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus Cristo, confessar e obedecer a sua palavra, ok? E está pronto para o toque da trombeta, que a trombeta vai tocar. E tem aquele hino, quem ficou, ficou, quem partiu, partiu, quem subiu, alegria, e quem ficou é só lágrima. Amém?
que você possa ter alegria, subir com a igreja. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.